Ok, gente, vamos nessa. Eu sou a Projac e hoje eu quero falar com vocês sobre simplificação de radicais. Isso mesmo. Aqui tem um exemplo, né, que está na página 16 do módulo 1 de vocês, que fala justamente sobre essa simplificação, ou seja, eu poderia observar aqui que a raiz quadrada de 512 não é exata. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente usa a simplificação quando as raízes não são exatas. E por ela não ser exata, é um número irracional, então não vai ter um número que multiplicado por ele mesmo que dê 512. Então a gente faz o seguinte, a gente tenta simplificar, tá certo? Essa raiz para não deixá-la na forma decimal, mas também deixar na forma mais reduzida possível. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o 512 e vai fatorar em números primos, ou seja, eu tenho que dividir por números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11, todo número dividido por 1 e por ele mesmo apenas. Tenho 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Então, eu vou ter aqui 512 e eu vou olhar qual é o primeiro primo que eu vou dividir. Nesse caso é o 2. Veja, vai dar 256. 256 também divide por 2. Então, quando eu dividir por 2, vai dar 128. 128 também divide por 2. Quando eu dividir por 2, vai dar 64. Se é par, eu continuo dividindo por 2. Então, isso aqui vai dar 32, que por 2 vai me dar 16, que também eu vou dividir por 2, que vai me dar 8, por 2, que vai me dar 4, continuo por 2, que vai me dar 2, e o último 2, que vai me dar 1. O meu objetivo é chegar em 1 aqui nas minhas divisões. Quando isso acontece, gente, agora a gente vai simplificar. Se eu quero uma raiz quadrada, ou seja, não aparece aqui, mas eu sei que quando não aparece, o índice é 2. Então, se eu quero encontrar a simplificação da raiz quadrada, eu vou colocar dentro de uma raiz quadrada maior grupos de 2. Então, veja, aqui formou par, vai ser 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado. Se fosse raiz cúbica, eu separaria de 3 em 3. Aqui 2 ao quadrado, então vou separando quantos pares dão. Aqui também vai ser 2 ao quadrado. Então, veja só, 2 ao quadrado vezes esse 2 que está aqui solitário. Então, eu coloquei todo mundo aqui. O que é que eu vou fazer? Todo mundo que está ao quadrado, eu vou tirar de dentro da raiz, ó. 2, esse outro 2 aqui, esse outro 2 e esse outro 2. Porque se eu resolvesse essa potência e tirasse a raiz, a resposta seria 2. E esse 2 que não estava elevado fica dentro da raiz. Então, agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E a raiz de 2 eu repito. Então, eu tenho aqui a seguinte expressão, que a raiz quadrada de 512 é a mesma coisa que 16 raiz de 2. E isso vai acontecer também com o nosso 2187. Não é exato, então eu posso simplificar começando aí vendo qual é o número primo. Por ele ser ímpar, eu sei que não vai ser o 2. Então, eu vou dividir por 3, que vai me dar 729. Que eu vou dividir por 3, que vai me dar 243. Que eu vou dividir por 3 também, que vai me dar 81. Que eu vou dividir por 3 e vai me dar 27. Que eu vou dividir por 3, vai me dar 9. Vou continuar por 3, que vai me dar 3, e 3 por 3, cheguei em 1, tá vendo? Só que agora eu vou fazer a minha raiz, ó. Vou pegar todo mundo e formar os pares. 3 e 3, ó, 3 ao quadrado, porque eu quero uma raiz quadrada, quero simplificar uma raiz quadrada. 3 e 3, 3 ao quadrado. 3 e 3, 3 ao quadrado. Tá vendo? E esse 3 está sozinho aqui. Pronto. Quando chega aqui, todo mundo que está elevado eu tiro. Porque se eu levar a potência 3 ao quadrado 9, a raiz de 9 é 3. Então, eu vou botar aqui só as bases, ó. 3 e 3. Quem estava sozinho, eu deixo dentro da raiz. E aí eu multiplico. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, raiz de 3. Ou seja, isso aqui é simplificação de radicais. A gente escreve aquela raiz que não era exata, que estava enorme, de uma forma reduzida,
tá certo? Sem precisar usar decimais, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure.